Você já percebeu que a maior batalha não acontece lá fora, mas aqui dentro, no espaço silencioso entre um pensamento e outro, no instante em que você decide como vai interpretar o que te acontece, no momento em que escolhe reagir com impulso ou responder com consciência. É aí que a vida muda de rumo. É aí que você deixa de ser arrastado pelo mundo e começa a conduzir a própria história. Porque quando a mente se organiza, o corpo segue, os hábitos se alinham, as decisões ficam mais claras e a sua presença começa a pesar mais do que qualquer barulho externo. Não é mágica, é disciplina, é método, é treino diário de atenção e autocontrole. Talvez hoje você esteja cansado de promessas vazias, de esperar o momento perfeito, de adiar a versão que você sabe que é capaz de ser, mas a mudança que você procura não está no próximo aplicativo, no próximo curso, no próximo elogio. Ela está no jeito como você acorda, no que você tolera, no que você repete, no que você alimenta na sua cabeça quando ninguém está vendo. E se você muda isso, você muda tudo. Neste vídeo, vamos direto ao essencial, sem frases feitas e sem desculpas, com 7 lições práticas de estoicismo para o dia a dia, simples de entender e poderosas de aplicar, começando hoje. Antes de irmos para a primeira, se esse tema conversa com você, já deixe o seu like, se inscreva no canal para receber nossos conteúdos diários de estoicismo e desenvolvimento pessoal, e comenta aqui embaixo para fixar o compromisso com você mesmo. A mudança em minha vida começa hoje. Agora vamos às 7 lições. 1. Controle o que depende de você, libere o resto. A verdadeira transformação começa quando você entende que nem tudo é seu para controlar e que gastar energia com o que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive como se pudesse moldar cada detalhe, corrigir cada falha, impedir cada imprevisto, e isso é a receita perfeita para a frustração constante. O estoicismo nos ensina a fazer uma divisão clara, quase cirúrgica, entre o que é nosso e o que pertence ao mundo. O que é seu? Seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas, sua disciplina, seu esforço. O que não é? O humor dos outros, as decisões alheias, o clima, o passado, o tempo que já passou, a sorte que vem ou não vem. Quando você tenta controlar o que não pode, se sente fraco. Quando foca no que é seu, se torna poderoso. É como um arqueiro. Ele controla a postura, a mira, a força do arco, mas não controla o vento que pode desviar a flecha. E mesmo assim, ele dispara com precisão, porque sabe que fez o que estava ao seu alcance. Para aplicar isso no dia a dia, crie um pequeno ritual. Todas as manhãs, anote 3 ações concretas que dependem exclusivamente de você. Algo simples, mas objetivo. Ao final do dia, revise. Cumpriu ou não cumpriu? Não se julgue, apenas ajuste para amanhã. Esse simples hábito muda a forma como você enxerga a vida, porque você passa a medir o dia pelo que fez e não pelo que o mundo te deu. Ao internalizar esse princípio, você percebe que paz não vem do controle total, mas do controle certo. E quando você aprende a liberar o resto, descobre que tinha mais energia, foco e força do que imaginava. 2. Domine o diálogo interno. Ninguém te acompanha tanto quanto a própria mente, e é essa voz constante que pode te erguer ou te sabotar ao longo do dia. Por isso o treino estoico começa aceitando um fato simples. Pensamentos não são ordens, são hipóteses que pedem verificação, e você aprende a testá-las sem se confundir com elas. Use 3 movimentos práticos. Rotule, reestruture, retome. Rotular é notar o padrão antes que ele te arraste, dizendo sem drama: isto é catastrofismo, isto é comparação inútil, isto é perfeccionismo paralisante. Reestruturar é interrogar a história que a mente oferece, perguntando o que é fato, qual a prova, qual leitura me deixa mais lúcido e produtivo agora. Retomar é voltar para uma microação objetiva, enviar a mensagem, revisar um parágrafo, iniciar o aquecimento, porque a ação pequena cria tração e silencia ruído. Para sustentar o processo, estabeleça 2 rituais breves. Pela manhã, escreva 3 frases, guia, curtas e no presente.
Eu ajo com calma, eu priorizo o essencial, eu concluo o que começo. À noite, registre 2 linhas sobre a conversa mais desafiadora do dia e como você respondeu. Em semanas, padrões ficam nítidos e respostas prontas. Quando o ruído subir, ajuste o corpo, respire por 60 segundos, ombros para baixo, pés firmes. Postura é linguagem para o cérebro e ajuda a aquietar a narrativa. Use a pergunta dupla. O que está realmente acontecendo aqui e qual é o próximo passo de 5 minutos? Exemplo concreto, sem drama. Você vai tocar violão em público e a mente dispara. Vão notar cada erro. Você rotula, antecipação ansiosa, reestrutura. Meu papel é manter ritmo e expressão, deslizes acontecem e o público percebe entrega mais do que perfeição. Retoma, aquece 2 minutos no padrão que domina e foca apenas na primeira música. Com repetição, a voz interna deixa de ser tirana e vira conselheira sóbria, não porque se calou, mas porque você aprendeu a conduzi-la. 3. Ação mínima decisiva diária. Vontade oscila. Identidade se constrói por atos repetidos. Em vez de esperar motivação, estabeleça um mínimo inegociável, pequeno o suficiente para caber nos dias ruins e robusto o bastante para manter você em marcha. Escolha uma área estratégica e torne o compromisso claro, mensurável e diário. 10 minutos de leitura concentrada, 15 de prática de instrumento, um circuito curto de exercícios com o próprio peso, uma página de escrita, 5 contatos que aproximam um projeto da realidade. O conteúdo pode variar, o formato não. Todo dia, no mesmo horário, acoplado a um gatilho fixo, como depois do café, ao voltar do trabalho ou antes de dormir. Para consolidar, use um marcador visível. Calendário na parede, anel no app de hábitos, planilha simples. Marque o X e observe a corrente crescer, porque ver progresso reduz a negociação mental. Cuide também do ambiente, reduza fricções e deixe tudo pronto antes. Roupa de treino separada, garrafa cheia, violão afinado e à vista, livro aberto na página certa, mesa limpa para 2 frases do texto. Quando o obstáculo está baixo, a mente coopera. Nos dias bons, passe do mínimo. Nos dias difíceis, cumpra apenas o combinado, porque continuidade vale mais do que intensidade esporádica. A cada 2 semanas, revise. Se está fácil, aumente 10 a 20%. Se falhou 3 vezes, simplifique de novo até ficar impossível não fazer. O objetivo não é brilho de curto prazo, é acumular platôs ascendentes, silenciosos, que se somam. Para proteger o ritual, crie uma regra de entrada. Comece sempre sem pensar, preparando o primeiro gesto que abre a atividade. Se for leitura, sente e leia a primeira linha. Se for treino, faça o primeiro aquecimento. Se for escrita, digite uma frase qualquer e corrija depois. Esse início automático contorna a preguiça argumentativa da mente. Quando surgir a vontade de adiar, aplique a presença curta. Comprometa-se com 5 minutos sem negociar. Ao dar o primeiro passo, a inércia se quebra e a decisão de continuar fica mais lúcida. Se mesmo assim o dia travar, cumpra apenas o mínimo e encerre com respeito próprio, calmo. A regra é simples. Nunca fale 2 dias seguidos. E sempre que terminar, agradeça o próprio esforço com uma frase breve, reforçando a identidade de quem cumpre o que diz. Depois de alguns meses, a ação mínima deixa de ser tarefa e vira parte de você. E é essa identidade, estável e discreta, que sustenta mudanças grandes sem barulho. 4. Indiferença elegante à opinião alheia. Liberdade não é desprezar pessoas, é parar de alugar sua paz para o olhar alheio. Quando você define critérios internos, a opinião dos outros vira dado, não sentença. Use uma régua simples para decisões e exposições. É virtuoso, é útil, é sustentável. Se passar pelos 3 filtros, siga com calma. Se falhar em um, ajuste. Se falhar em 2, descarte sem culpa. Para fortalecer essa régua, faça triagem de fontes. Quem fala vive o que eu busco, traz fatos ou só gosto, tem conflito de interesse? Adote a elegância da demora.
2 ciclos de respiração antes de responder. E se o tema for sensível, 2 horas de espera. O impulso quer pressa, a razão pede tempo. Na dúvida, responda com menos palavras objetivas e respeitosas. Quem busca aprovação tende a se explicar demais. Treine a exposição controlada ao desconforto social. Apresente ideias sem pedir licença excessiva, diga não com educação e sem justificativas longas, sustente um posicionamento em conversas de família ou em decisões de projeto com tom baixo e postura aberta. Após cada episódio, faça uma revisão em 3 linhas. O que aprendi, o que era projeção do outro, o que simplesmente deixo passar. Para manter clareza, crie um índice de ruído semanal. Anote quais interações drenaram energia e quais fortaleceram seus critérios. Reduza o que suga, aumente o que fortalece. Se redes sociais inflamam ansiedade, experimente um jejum de validação por 48 horas. Publique sem checar métricas e use o tempo poupado para aprofundar trabalho real. Carregue um cartão de bolso com uma frase âncora. Eu ajo segundo meus princípios, não segundo aplausos. Leia antes de reuniões, mensagens difíceis e apresentações públicas. Funciona como lembrete tático diário. Indiferença. Aqui não é frieza de pedra, é higiene mental. Você não desrespeita ninguém, apenas não negocia virtude por aprovação. Com o tempo, essa postura produz silêncio por dentro e respeito por fora, porque constância fala mais alto que explicações. Você se torna previsível em princípios e imprevisível em reações, difícil de manipular e fácil de confiar. Essa liberdade interior libera energia criativa que a busca por aplauso jamais entrega. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 5. Visualização negativa e preparação prática. Esperar o melhor e se preparar para o pior não é pessimismo, é inteligência estratégica. A mente perde força quando é pega de surpresa, mas ganha estabilidade quando já percorreu mentalmente os caminhos possíveis antes que eles se tornem reais. É isso que os estoicos chamavam de premeditatio malorum. Antecipar mentalmente o que pode dar errado para que, quando acontecer, você não seja derrubado, mas já tenha postura e ação definidas. Esse exercício não significa viver com medo, significa viver com clareza. Aplique no dia a dia de forma simples. Antes de compromissos importantes, feche os olhos por 2 minutos e imagine 3 cenários de dificuldade. Pode ser um atraso no transporte, uma falha técnica, uma crítica inesperada. Para cada cenário, decida previamente o que vai fazer. Ao criar essas respostas antecipadas, você reduz a ansiedade porque sabe que, qualquer que seja a curva, você já tem como contorná-la. Amplie isso para um hábito semanal. Escolha 3 áreas da vida: trabalho, relações pessoais e finanças, por exemplo, e escreva um possível contratempo em cada uma, junto de uma contramedida realista. Se perder um cliente, qual será o plano B? Se surgir um conflito familiar, como manter a calma e conduzir a conversa? Se uma despesa imprevista aparecer, qual será o corte ou ajuste no orçamento? Com isso, você diminui a vulnerabilidade e fortalece a autoconfiança. Quando as coisas saem melhor do que o cenário negativo previsto, você sente gratidão espontânea. Essa gratidão é diferente da forçada, porque nasce do contraste entre o que poderia ter acontecido e o que realmente ocorreu. Ao mesmo tempo, esse treino impede que a euforia te cegue, pois você continua ancorado em planos concretos. O resultado é uma presença equilibrada, sem ilusões, mas também sem paralisia. A visualização negativa, combinada com preparação prática, transforma obstáculos em exercícios e contratempos em ajustes de rota. Você não só sobrevive aos imprevistos,
Você os utiliza como material de treino para se tornar mais lúcido, resiliente e inabalável. Essa é a essência de estar preparado sem viver com medo. 6. Silêncio operacional e atenção unifocal. A produtividade verdadeira não nasce de listas intermináveis, mas da capacidade de se entregar por inteiro a uma tarefa de cada vez. No estoicismo, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a ausência de ruído interno, aquela confusão mental que fragmenta o foco e impede o trabalho profundo. Criar blocos de silêncio operacional é como erguer muros temporários ao redor da sua atenção. Comece pequeno. Defina janelas de 25 a 50 minutos em que nenhuma notificação, conversa paralela ou distração entra. Antes do bloco, faça uma preparação breve. Arrume a mesa, feche abas desnecessárias, desligue o celular ou coloque no modo avião. Respire por 1 minuto e declare, em voz baixa, o que vai fazer. Isso envia um comando claro ao cérebro. Durante o bloco, quando surgirem pensamentos paralelos, anote-os rapidamente em uma folha para lidar depois e volte imediatamente à tarefa. Ao final, registre o avanço de forma visível. Um parágrafo escrito, uma página lida com atenção, um trecho revisado. Esse registro cria um senso de conclusão que estimula o próximo ciclo. Entre um bloco e outro, permita pausas curtas de recuperação ativa, levantar, alongar, tomar água, olhar pela janela, porque a mente processa o que aprendeu durante o descanso. Para aprofundar esse treino, escolha uma tarefa que realmente mereça o seu melhor e trabalhe nela sem qualquer multitarefa por, no mínimo, um bloco completo. Poucos dias dessa prática já revelam que menos tarefas feitas por inteiro rendem mais do que muitas feitas pela metade. Com o tempo, o silêncio operacional se torna um hábito mental. Mesmo em ambientes barulhentos, você aprende a entrar em uma bolha de atenção. E isso não apenas melhora o trabalho, mas também acalma a mente, tornando-a mais firme e resistente às pressões externas. 7. Amor fati. Coopere com a realidade e siga. Amor fati, expressão latina para amar o destino, é um dos princípios mais poderosos do estoicismo, mas também um dos mais desafiadores. Não se trata de resignação passiva, e sim de uma postura ativa diante da vida. Aceitar o que vem e transformar isso em matéria-prima para crescer. Quando você resiste ao que já é real, gasta energia lutando contra algo imutável. Quando coopera com a realidade, canaliza essa energia para agir de forma construtiva. O treino começa no pequeno. Um atraso no trânsito, um equipamento que quebra, uma reunião que muda de horário. Nessas situações, em vez de se irritar, pergunte a si mesmo: como posso usar isso a meu favor? Talvez o atraso sirva para refletir, ouvir um conteúdo útil ou planejar o próximo passo. Essa prática cotidiana cria a musculatura emocional necessária para enfrentar adversidades maiores sem se quebrar por dentro. Amor fati também é enxergar oportunidades escondidas nas perdas. Um fracasso profissional pode revelar um caminho mais alinhado ao seu propósito. Um término pode abrir espaço para um ciclo de autodescoberta. Uma dificuldade financeira pode ensinar a valorizar o essencial e administrar recursos com mais inteligência. O segredo é mudar a pergunta de "por que isso aconteceu comigo?" para "como posso crescer a partir disso?" Assim, qualquer evento, bom ou ruim, se torna combustível para o seu desenvolvimento. Cooperar com a realidade não significa concordar com tudo ou deixar de lutar por melhorias. Significa agir a partir do terreno que existe e não do que você gostaria que existisse. Essa mentalidade elimina o peso do impossível e fortalece o que está ao seu alcance. Com o tempo, você percebe que amar o destino é, na verdade, amar a própria vida, não só nos dias de sol, mas também nas tempestades. Mudar por dentro é escolher todos os dias um conjunto pequeno de atitudes que constroem uma mente mais forte e uma vida mais simples. É assim que se vence o barulho, é assim que se ganha direção. Se alguma dessas 7 lições acendeu uma luz, retome a que mais te chamou e comece hoje, no menor passo possível, sem pressa, sem drama, apenas constância.
Se este vídeo te entregou clareza e valor, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreva para acompanhar nossos conteúdos diários de estoicismo e desenvolvimento pessoal. Quero saber quem caminhou comigo até aqui. Comenta, eu fiquei até o final, para eu reconhecer você e preparar os próximos conteúdos pensando em quem realmente está comprometido. Seguimos juntos, por dentro para depois por fora. Espero você no próximo vídeo. Até logo.